Queridos irmãos, muito boa tarde. Que a preciosa paz esteja na sua vida. Quero compartilhar uma palavra que está no meu coração, falar sobre o Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. O Senhor Jesus nos resgatou pelo seu precioso sangue. E antes de ir para a glória, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É necessário pregarmos a palavra de Deus, porque multidões precisam ser alcançadas pela preciosa pregação do evangelho. Vemos o que o mundo está passando nesse tempo. Uma pandemia maldita que está levando tristeza e dor, decepção, morte para muitas pessoas. Mas o Senhor Jesus Cristo disse na sua palavra: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A preciosa vida é o Senhor Jesus que nos dá. O que precisamos é viver crendo nele, confiando nele. Porque na sua preciosa palavra está escrito: ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Um dia aceitemos a Jesus Cristo pela fé. Um dia entramos pela fé ao Evangelho. E o Senhor Jesus Cristo disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somos livres por Jesus Cristo, pela sua palavra. Mas cabe a nós termos cautela para não sermos enganados. Porque, infelizmente, o engano cresceu e cresceu muito no nosso meio. Nem tudo que reluz é ouro. Quando aceitamos a Jesus Cristo, aceitamos por obra preciosa do seu Espírito. A revelação preciosa da palavra veio a nós, através da pregação do Evangelho pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso precioso amigo. Só que cabe a mim e a você termos cautela para sermos amigos do Espírito Santo, porque quem traz ao nosso coração discernimento de espírito é o precioso Espírito Santo. Porque, infelizmente, no mundo em que estamos vivendo, no nosso meio, no meio religioso, até parece que o engano é mais forte. Nem tudo que reluz é ouro. Olha o que acontece no nosso meio, no nosso tempo. Eu não quero dar nomes, mas é as coisas que estão acontecendo. Mas antes de falar isso, olha o que diz no Salmo número 4. O Salmo número 4, versículo 2. Olha o que nos diz. Salmo 4, versículo 2. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido, e o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Esta é a certeza que temos de ter em Deus, no Deus da nossa salvação. Porque a fé pura e preciosa, ela veio a mim e a você pelo ouvirmos a palavra de Deus. Só que cabe a nós termos cautela para não sermos enganados. Porque no nosso meio parece que o engano cresceu e cresceu muito. Não dá para confiar em ninguém.
Olha o que diz a palavra de Deus quanto à confiança. Muitos confiam em carros, outros em cavalo, mas nós, os verdadeiros cristãos, confiam no Deus que fez os céus e a terra. Nele não há sombra de variação. Nele não há sombra de variação. Não há dúvida. Jesus Cristo mesmo disse na sua palavra: credes em Deus, credes também em mim. Ele quer que creiamos em Deus e nele com discernimento. Porque mesmo no meio religioso, o engano, Satanás iria deturpar muitas mentes, que tem muitas vezes como base a palavra de Deus, mas ensinam errado. Ensinam coisas vãs. E muitos, no nosso tempo, infelizmente, que adorava, glorificava a Deus em espírito e em verdade, viraram fantoches, sendo manipulado por homens, por mulheres, por pseudos líderes, profetas. Hoje está cheio de líderes que estão enganando muita gente, em especial a liderança da teologia da prosperidade, do neopentecostalismo, que estão trocando a verdade da palavra de Deus por dogmas, por bala ungida, rosa ungida, pingente ungido, sabonete ungido, vassoura ungida. Se for falar é muita coisa. Afinal de contas, na igreja de Cristo, quem é ungido? Não existe super ungido. Não. A unção está sobre homens e mulheres que acreditaram na pregação da palavra e aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Estes são ungidos do Senhor. Mas não acredite em bala, em pingente, em água ungida, em óleo ungido. Pare com isso. Ungidos são aqueles que um dia aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Olha o que Pedro disse no livro de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2. Houve entre vós falsos profetas, como também haverá. Está por futuro. E o futuro é hoje, é os nossos dias. Por causa do engano, por causa da falta de ensino verdadeiro, muitas pessoas estão chamando Jesus de Genésio. Deixaram de louvar, de adorar com exatidão ao Deus dos céus e estão prestando louvores e culto a homens. Temos músicas cristãs hoje que é um egocentrismo, mensagens de autoajuda. Olha o que as igrejas estão fazendo, campanhas e mais campanhas, campanhas e mais campanhas, em nome do quê? Em nome do dinheiro. Paulo disse, quando vocês se ajuntam, o que tem em vosso meio? Tem salmo, tem doutrina? Tem revelação? Faça-se tudo para a edificação do corpo de Cristo. Só que cultos hoje virou show. Igrejas que mais parece uma boate do que igreja. O que está sendo cultuado em muitos lugares é a personalidade, o personagem, é a fama, os holofotes, o dinheiro. Estamos no tempo da igreja final, e a igreja final é a igreja de Laodiceia. Jesus aconselhou esta igreja, mas ela não se converteu.
quando ele disse: eu aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo e veste, para que te vista. Ele deu os preciosos conselhos para a igreja. Eu não vou dizer nomes, mas olha o que está acontecendo nos nossos dias. Pastor que cospe na boca de fiéis, pastor que manda fiéis comer grama, pastor que manda fiel dentro da igreja tirar a calcinha, peça íntima, para supostamente ungir. Pastor que entra em um galão azul, sem roupa, só desorba. Pastor dançando com cobra dentro de igrejas. Pasmem vocês, pastor, que solta pum na cara de fiéis. Não é brincadeira não, isso é verdade. Pastor que usa marreta pesada para colocar na testa de fiéis e fazer suposta oração de libertação. Pastor que usa uma maquininha de moer carne na frente do púlpito e enquanto ele está moendo, uma multidão está falando: moe, moe Jesus, moe Jesus. Olha os tipos de culto que estamos tendo hoje. Pessoas abusando da fé dos simples. Jesus Cristo disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. É claro que quando o Senhor disse essas palavras, ele disse a judeus. Mas Jesus, usando o apóstolo Paulo, Jesus Cristo disse: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque nós não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Uma maioria hoje das igrejas não faz culto de oração, é só culto de cântico, 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 festas. Oração e ensino está escasso na maioria das igrejas. Eu não estou generalizando, não. Mas o que a Bíblia diz? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Conhecimento vem através de estudo, de pesquisa, de oração. Há uma grande multidão, infelizmente, os quais Jesus Cristo comprou pelo seu precioso sangue, mas boa parte desta multidão, não observando a palavra de Deus, se meteram embaixo de heresias, de homens usados por Satanás e estão perdidos. O dever é voltar o quanto antes para o evangelho puro e simples do Senhor Jesus Cristo. Porque a fiel igreja de Jesus será arrebatada. E quando eu estou dizendo fiel igreja de Jesus Cristo, eu não estou falando o nome do seu ministério e nem do meu. Porque, pasmem vocês, nos nossos dias, supostos líderes têm separado o céu só para o seu povo, só para a sua igreja. Em outras palavras, se você tem a carteirinha de membro do seu ministério, você é salvo, você será arrebatado. Mentira satânica. Porque a igreja de Jesus Cristo está sobre toda a terra. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 5, verso 9, que ele comprou para Deus homens de todas as nações, tribos, povos e línguas, os lavados e os redimidos do Senhor estão sobre a terra. O apóstolo Paulo ensinou a nós a termos vigilância para não tornarmos a metermos debaixo de um jugo de servidão, isto é, de doutrinas de demônios. O apóstolo Pedro também deixou esse ensino precioso.
quando ele disse: houve entre vós falsos profetas, como também haverá homens que introduzirão heresia de perdição, negando assim o nome do Senhor, a quem o resgatou. E isso está acontecendo nos nossos dias. Olha o que diz: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o nome do Senhor. Muitos, não é pouco, é muitos. Há uma onda de idolatria no nosso meio. Pessoas idolatrando pessoas. Cantores, pregadores, apóstolos, profetas. A nossa admiração, o nosso louvor, a nossa adoração tem que ser apenas para o Senhor Jesus Cristo e a ninguém mais. O dever de cada um de nós é orarmos um pelos outros, mas não ter excesso de admiração por ninguém. Porque o homem é falho, o homem é fraco, o homem falha, mas Jesus Cristo não falha, ele é perfeito. Há uma grande liderança no nosso tempo que é digna de pena, porque já perderam o fio da meada, estão longe do evangelho puro e perfeito e estão levando a muitos. Cabe a mim e a você termos cautela para não sermos enganados. Precisamos de ter o dom de discernimento de espírito para não sermos enganados pelos falsos profetas do nosso tempo. Olha o que diz o 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo não será tardia a sua sentença. Não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Não permita, meu querido irmão, minha querida irmã, ser enganado por ninguém. Por liderança nenhuma. Por apóstolo nenhum. Não quero chocar vocês com o que vou dizer, mas quero falar no que creio. Os apóstolos de Jesus Cristo foram os 12 apóstolos bíblicos, não mais. Se alguém hoje se intitula de apóstolo, é falso, é fake. Vamos depositar o nosso coração, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo e na sua preciosa palavra. Quero encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Que a graça de Deus seja abundante na tua vida. Lembra de uma coisa. Eu e você temos de estar de pé independente diante de Deus. Nem o pai, nem a mãe, nem o irmão, nem a irmã, nem o pastor, nem o pseudo-apóstolo vai te salvar, não. O nosso dever é individualmente estar de pé diante de Deus. Olha o que nos diz o livro de Judas. Mas, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, edificando a vós mesmo. Não quer edificar os outros, sem que primeiro edifique-se a você. Depois que estivermos edificados e de pé, aí o nosso dever é edificar outros com conselhos e com oração. Porque todos nós estamos sujeitos a ser enganados. Mas temos de orar e pedir graça e misericórdia de Deus para que o seu Espírito aguce dentro de nós o discernimento para não sermos enganados. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e sobre toda a sua família. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Compartilhe as mensagens do canal A Voz da Atalaia. Se inscreva nesse canal. Que Deus vos abençoe.